Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de redes de computadores 1. Aqui quem fala é o professor Ricardo e na aula de hoje nós veremos então uma tarefa prática envolvendo o simulador de redes Cisco Packet Tracer. Bom, o Cisco Packet Tracer, como a gente sabe, ele é desenvolvido pela empresa Cisco Systems, que surgiu lá em 97. Por meio desse software, ele é um simulador de redes, nós conseguimos simular o comportamento de uma rede de computadores e seus componentes. Por que isso é importante? Bom, normalmente é o seguinte, quando você quer fazer um teste de uma rede de computadores ou você está aprendendo sobre redes de computadores, automaticamente tu vai precisar ter os dispositivos, ter os meios de conexão para interligar eles, E isso tudo impacta em um custo financeiro, porque você tem que adquirir os dispositivos, você tem que comprar os cabos de rede, as interfaces de conexão. E por meio desse software, tu não precisa ter esse gasto, Então a gente consegue criar uma abstração, isso que é uma simulação, Você abstrai os principais componentes ali em nível de software, mas você permite que seja possível configurar esses dispositivos e testá-los mesmo sem ter, propriamente dito, o próprio dispositivo ou o próprio meio de transmissão. Além disso, esse software em questão, ele é usado para fazer as certificações da Cisco. Então, um profissional que trabalha na área de administração de redes de computadores e ele deseja ter uma qualificação a mais, normalmente quem vai para o mercado de trabalho vai em busca dessas certificações. Uma das empresas que oferece essas certificações, que é uma certificação bem conceituada, é a Cisco. E dentro das certificações da Cisco é empregado o Packet Tracer, para fazer esse tipo de certificação. Então é bem interessante que vocês tenham um contato inicial com ele e assim todos os alunos que tenham interesse em aprender mais sobre redes de computadores, em se especializar nesse assunto para levar para sua vida profissional, já tem um contato inicial. Nós vamos começar então analisando a interface do Cisco Packet Tracer. Inicialmente, o que acontece? Quando a gente abre lá o software, nós temos algumas partes que são importantes deles. Então, primeiro, nós temos os tipos de dispositivo, que nós podemos escolher ali, como por exemplo, eu quero um roteador. Aí no momento que eu seleciono o roteador, a classe de roteadores, eu tenho uma opção de selecionar qual o modelo do roteador que eu quero, E a mesma coisa, o mesmo princípio, seguindo as outras classes de dispositivos que a ferramenta oferece. Então depois que eu seleciono a classe do dispositivo, seleciono qual o tipo do dispositivo, clicando nele, eu posso simplesmente clicar na área de trabalho e posicionar. Então ali na área de trabalho eu tenho uma aba lógica, onde eu vou colocando e vou criando a disposição dos meus dispositivos, Então, por exemplo, eu posso colocar lá um roteador, eu posso colocar vários computadores, eu posso clicar ali no tipo do meio de transmissão e conectar eles por enlace, seja por enlace físico, enlace sem fio. E aí eu vou criando a minha topologia da rede, ou seja, a forma como os meus dispositivos vão estar posicionados no meu ambiente de testes. No lado direito da ferramenta, nós temos ali uma opção, um menu de opções. Dentre eles nós temos a ferramenta de seleção, de mover a topologia, podemos adicionar notas, excluir dispositivos ou conexão e até mesmo redimensionar esses dispositivos. Então, um exemplo simples de usar o Cisco Packet Tracer seria, por exemplo, você criar uma representação do mapa da tua rede, da tua empresa, por exemplo. Então eu posso colocar lá e ir dimensionando os meus dispositivos ali dentro, dependendo obviamente do tamanho dessa rede, e colocando notas de informações. Olha, essa parte aqui são os computadores do departamento X, esses outros computadores são os servidores e assim por diante, E posso criando anotações, posso excluir dispositivo, conexão, enfim, posso usando todas essas ferramentas do menu direito para conseguir organizar a minha topologia. Existem algumas dicas simples aí na utilização da ferramenta. Por exemplo, é possível criar várias instâncias do mesmo dispositivo, Então, para isso, eu vou selecionar o dispositivo e vou manter pressionada a tecla Ctrl, então fica fácil para eu criar essas instâncias. Para cancelar a criação desses dispositivos, eu posso clicar nele e em seguida usar a ferramenta ESC, Clicar na tecla ESC para cancelar. E a ferramenta também permite a seleção de vários dispositivos ao mesmo tempo. Vamos ver então um passo a passo para criar as conexões. Primeiro, eu vou selecionar a opção de seleção no menu direito. Em seguida, eu vou lá nas conexões e posso selecionar lá o tipo de conexão, dentre elas a Smart. Em seguida, eu clico no meu dispositivo, por exemplo, um roteador,
e em seguida no dispositivo que vai estar conectado com esse roteador, por exemplo, um switch, e assim eu crio um enlace de comunicação entre eles. Depois de criar um link, né, a gente pode verificar o estado do enlace. Então, a própria ferramenta ela vai colocar algumas bolinhas no próprio meio de comunicação, indicando se o link está ativo ou não. Quando eu falo link aqui, tá, pessoal, eu estou me referindo ao enlace, porque seria a tradução do termo em inglês, né? Então, por exemplo, quando eu tenho lá uma linha preta que vai representar esse enlace e eu tenho bolinhas verdes, significa que o meu enlace está ativo. E quando eu tenho essa mesma linha e bolinhas vermelhas, significa que o enlace está inativo. Também é possível, né, que eu verifique quais portas foram selecionadas para fazer a conexão, e para isso basta simplesmente passar o mouse em cima dessa conexão, desse enlace, né, que eu vou ter as informações das portas. Quando eu seleciono, por exemplo, ali um enlace, né, e vou nas opções, no botão das opções, eu tenho ali algumas configurações que são possíveis. Por exemplo, eu posso mostrar quando os links estão ativos, o nome das portas que são mostradas também. Então tudo isso é configurável assim mesmo como a linguagem, né? Uma possibilidade que a ferramenta me oferece é a criação de clusters ou agrupamentos ou sub-redes, né? Como que eu faço isso? No menu principal superior da ferramenta, eu tenho a opção New Cluster. Então quando eu clico lá, eu consigo criar então os computadores que estão relacionados, estão conectados para fazer um trabalho de maneira agrupada, normalmente conectados através de um switch. Isso também ele vai ficar representado na ferramenta de uma maneira abstrata, né? Ele vai criar ali uma representação em nuvem, dizendo que aquele cluster ele é simplesmente uma representação, e depois quando eu abro ele, eu seleciono ele, eu consigo ver quais dispositivos. Por que isso é importante? Porque dessa forma eu consigo criar abstrações da rede. Por exemplo, eu tenho toda uma sub-rede de um departamento com várias máquinas, então eu crio ali um agrupamento dos computadores, né, uma sub-rede, e vou colocando todos os dispositivos, e aí depois eu simplesmente consigo voltar nessa abstração de nuvem e ir criando os demais grupos de computadores, o que vai permitir então que eu tenha uma representação mais fiel da minha rede e ao mesmo tempo não venha poluir a minha interface. Esses clusters também eles são passíveis de adição de novos computadores, né, de novos dispositivos, novos roteadores. E aí o princípio de se criar esses novos clusters, esses novos dispositivos dentro do cluster, ele segue o mesmo princípio que a gente já viu. Eu vou lá, seleciono qual que é o dispositivo, a classe do dispositivo, seleciono o tipo do dispositivo, adiciono ele no meu grupo aqui e depois crio uma conexão. Então o princípio é o mesmo. Agora começa a entrar algumas partes mais interessantes sobre a configuração dos dispositivos. É claro que aqui no simulador nós temos algumas configurações que são um tanto simuladas, né? Por quê? Porque no ambiente físico, lá quando eu tenho, o acesso à configuração ela é um pouco diferente, mas aqui eu posso fazer as mesmas coisas. Então, vamos configurar o endereço gateway aqui de um dispositivo, tá? Eu posso selecionar lá um computador, clicar então na opção de configurações, da aba configurações, e lá eu tenho as configurações globais, onde eu posso alterar o nome do computador e digitar o endereço IP do gateway também. Assim como eu tenho opções ali para setar ele para um DHCP, que venha a ser uma forma de configuração, onde o computador ele pede qual endereço IP ele deve usar, mas para isso eu tenho que ter lá na minha rede um servidor DHCP que vai fornecer, né? Esse servidor ele trabalha lá, opera no modelo cliente-servidor, ou seja, o serviço fornece os endereços IPs e os dispositivos que precisam do endereço IP solicitam essa informação para o servidor. Para conseguir configurar então as opções de endereço IP e máscara de subrede, né? Para fazer isso lá no Cisco Packet Tracer, então eu vou clicar na opção Fast Internet para configurar então o endereço IP e máscara do dispositivo. Então existe um campo ali onde eu posso preencher, por exemplo, no endereço IP que eu posso cadastrar lá o endereço 192.168.1.2, lembrando aqui que eu não posso colocar em um dispositivo que vai estar conectado na rede o endereço, por exemplo, aqui 192.168.1.1, porque esse 1.1 normalmente ele vem ser o endereço do gateway, né? Ele vem ser o endereço de quem está fornecendo os endereços na rede, né? Então normalmente a gente vai setar do 192.168.1.2 até 192.168.1.254. Por quê? Porque o 192.168.1.2.255, que vem ser o último endereço da classe, né? Ele é reservado para comunicação broadcast. Então ele é um endereço reservado e eu não utilizo. E a máscara de subrede aqui, né? A gente vai colocar como, por exemplo, o 255.255
255.255.0, né? E eu poderia colocar outros endereços aqui, como por exemplo 255.255.0.0 ou 255.0.0.0, dependendo do tipo de classe de rede que eu estou colocando. Nós vamos estudar melhor essa parte dos tipos de classes de rede, os tipos de endereçamento de redes também, tá? Quando a gente abordar a camada de rede. Mas aqui, nesse momento, basta que a gente tenha esse conhecimento mais de uma visão geral no momento e de como poder fazer esses testes em um ambiente restrito, né? Um ambiente controlado, onde eu posso fazer os testes de uma maneira que eu possa controlar o que está acontecendo, tá? A gente vai conseguir ter mais detalhes no decorrer das disciplinas de redes de computadores. As notas também, né, podem ser adicionadas depois que eu tenho esses enlaces criados com os dispositivos. Eu posso clicar ali e adicionar uma informação, por exemplo, olha, esse aqui é o computador que tem um endereço tal, ou posso colocar a localização física dele, ou outra informação que seja útil do ponto de vista do administrador da rede, né? Também é possível que quando eu crio uma rede aqui que vai ser simulada, que eu adicione uma descrição da rede. Então, por exemplo, eu posso colocar lá uma informação, olha, essa topologia, ela é o início de uma topologia muito grande que vai ser construída, o roteador, ele é do tipo X, o computador está conectado de maneira X, por exemplo, por um switch, o endereço IP dele é tal. Então, eu posso ir colocando informações gerais, né? E não necessariamente aquelas informações que eu preciso ter lá para descrever o meu ambiente de testes. Para salvar a topologia é bem simples, eu tenho lá a opção File, né? E depois eu tenho a opção Save, ou eu posso acessar essa funcionalidade simplesmente pressionando o Ctrl e S, né? E eu também vou salvar as configurações do roteador indo na opção NVRun e depois em Save. Então é outra forma que eu posso salvar também as configurações do roteador. Bom, um teste que a gente faz aqui no momento que nós temos lá as configurações dos nossos dispositivos é fazer a verificação em tempo real, ou o real time, né? Então como que eu faço? Eu clico com o botão direito em cima do meu dispositivo, vou na opção desktop, e aí depois disso eu tenho lá a opção do prompt de comandos, né? Talvez esteja a tua interface, pode estar aparecendo em inglês, que é Command Prompt, né? Mas eu vou clicar nessa parte. Depois que eu clicar ali no prompt de comandos, eu tenho acesso à minha telinha preta lá, né? Do prompt comum de um sistema operacional, que eu posso digitar comandos. Dentre esses comandos, eu posso testar, por exemplo, o comando ping. Eu posso testar a configuração e ver se eu tenho uma conexão com o meu gateway, por exemplo. Então eu posso digitar lá ping espaço 192.168.1.1, por exemplo, que é o endereço do meu gateway, e dar enter. Logo após, ele vai utilizar lá o protocolo ICMP para obter estatísticas da rede. A gente vai ver lá, olha, reply from, né, 192.168.1.1, e aí nós temos o tamanho de bytes que foram enviados, a sequência, e por fim nós temos uma estatística de quantos pacotes foram recebidos, quantos pacotes foram perdidos. E se o meu enlace aqui está conectado corretamente, ou seja, se eu tenho as bolinhas verdes lá sinalizando que eu tenho uma configuração de enlace ativa, eu vou ter 100% de pacotes recebidos e 0% de perda. Além disso, é importante frisar que a ferramenta do Cisco Packet Tracer, ele tem opções que trazem um acesso aos recursos online da ferramenta. Como que eu posso fazer isso? Lá na opção, na aba principal, no menu principal, onde eu tenho File, Edit, Options, View, Tools, né, Extensions, eu tenho a opção Help, ou seja, a opção de ajuda. E lá eu tenho conteúdo. Eu também posso acessar esse menu pressionando simplesmente o F1. Uma função importante, um tutorial que pode ser seguido também, que é importante a gente falar, é um tutorial do RIP, né? Então a gente vai abordar ele agora como um exemplo. Agora que a gente já tem uma visão geral da ferramenta, vamos ver um exemplo prático de como usar ela, né? Bom, para fazer isso a gente vai criar uma topologia, onde nós temos 2 PCs e 2 roteadores. Então inicialmente a gente vai selecionar lá a classe de dispositivo de computadores, vou criar os 2 PCs, né, clicando e arrastando, depois clico em roteadores, seleciono os tipos do roteador que eu quero, que eu tenho à minha disposição ali, e vou criar os enlaces entre eles. Bom, para fazer a configuração dos roteadores, eu vou clicar 2 vezes em cima dele, por exemplo, do router 0, vou na opção desligar o roteador da tomada, porque para fazer uma configuração, o primeiro passo seria esse. E depois eu vou escolher a placa WIC2T. Então eu vou clicar e arrastar ela lá para o slot vazio, vou ligar o roteador novamente na tomada e aí depois vou fazer o mesmo processo para o segundo roteador, que vem a ser o router 1. As configurações que eu vou colocar então
também vão abranger os meus computadores, né, os meus PCs. Então no meu PC 0, o primeiro PC que eu tenho lá, eu vou colocar o IP 192.168.100.2. No NetMask lá, né, na máscara de subrede, eu vou colocar o endereço 255.255.255.0. O gateway eu vou colocar 192.168.100.1. Sempre ele vai estar nesse ponto 1 da minha classe de rede, né, que eu tenho. E o PC1 eu vou colocar o IP 172.16.02. E enquanto que a minha máscara de subrede vai ser a 255.255.0.0 e o gateway vai ser 172.16.0.1. Para fazer essa configuração é aquela mesma forma que a gente viu, né? Eu vou clicar no PC, vou na opção desktop, vou lá nas configurações de IP estático e vou configurar cada um desses endereços. A gente já teve uma visão de como fazer isso. O roteador, existem algumas configurações que eu preciso fazer também. Então, quando eu vou lá, ele vai perguntar algumas opções, como por exemplo, continue o diálogo da configuração do roteador, e aí eu vou colocar lá como sim, né? E vou nas opções de Enable e vou descrever lá qual que é o tipo da interface de rede, que vai ser a Fast Ethernet. O endereço IP, eu vou setar ele lá com o endereço do gateway, né? Então vai ser o comando que eu vou ter que dar. É IP espaço address espaço 192.168.100.1 e espaço 255.255.255.0. Essa aí é a informação para colocar a informação do roteador. Depois, simplesmente eu vou colocar ali o No Shutdown, para dizer que eu não vou desligar ele, né? Porque o comando shutdown vai desligar o roteador. E logo depois o comando exit, para sair dessa opção aqui da configuração do roteador. Um processo similar vai ser feito para a configuração da interface serial, né? Então eu vou digitar interface espaço serial 0/3/0. E aí eu vou colocar como endereço IP o endereço 200.100.100.1, sendo que para isso eu vou digitar o comando IP, espaço address, espaço o endereço IP e espaço o número da máscara de subrede, que no meu caso aqui é 255.255.255.0. A taxa, né, de clock para 500 mil, e depois também vou configurar a taxa de clock para 500 mil e vou colocar aqui a informação de no shutdown também, né, no shutdown, para impedir a reinicialização do roteador. Eu também tenho descrito aqui as configurações do roteador 1. Isso vocês podem fazer ela de maneira seguindo todas essas opções que eu vou deixar anotado aqui para vocês, de uma maneira que vocês possam pausar e possam verificar e replicar, mas o princípio é o mesmo do que a gente viu lá para o router 1, eu faço para o meu segundo roteador, tá? Então eu vou colocar todas essas informações. Para testar a rede, eu também vou nas opções, primeiramente eu vou selecionar o PC 0, vou escolher a aba Desktop, vou habilitar o prompt de comandos e vou digitar um ping espaço 172.16.0.2, ou seja, vou pingar lá do meu PC, né? Eu vou pingar no outro e o comando vai falhar. Por quê? Porque eu não fiz ainda a configuração do roteador, que vai fazer essa conexão da rede entre as duas redes, né? Então, para fazer isso, o que eu faço? Eu vou pegar o meu roteador 0, vou editar lá o comando router RIP, né? E vou colocar a configuração entre as duas redes, porque eu tenho uma rede que é a 192.168.100 e eu tenho outra rede que é a 200.100.100.0. Então, essas redes elas não se enxergam. Quando eu faço a configuração em nível do comando RIP, eu vou dizer que eu consigo acessar de uma para outra. Então, essa é a configuração que eu vou fazer. Vou habilitar que ambas redes possam se interconectar. Então eu faço isso no roteador 0, dizendo que a rede 200.100.100.0 vai conhecer a rede 192.168.100 e faço o processo lá no roteador 1, especificando que o roteador, né, que a rede do roteador 200.100.100.0 passe a enxergar a rede 172.16.0.0. Depois disso, né, eu vou dar o comando exit de cada um dos roteadores e vou digitar o comando show IP route. Então, no momento que eu passo esse comando, eu consigo visualizar quais são as rotas existentes. E a verificação, ela é feita através dessa forma aqui, né, que nós temos do gateway. Bom, pessoal, nessa aula o objetivo foi mostrar então uma introdução ao software Cisco Packet Tracer, mostrar as principais funcionalidades dele e um exemplo de uma rede, né, que a gente pode criar, onde nós temos essa funcionalidade de interconectar dois tipos de subrede. É uma configuração inicial, né, é um tutorial que várias pessoas aí que estão aprendendo sobre o Cisco Packet Tracer fazem, né, para ter uma ideia inicial. Então eu espero que tenha ficado claro sobre esses conceitos, tá? Caso tenha alguma dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo através do e-mail. Eu desejo a todos uma ótima semana de estudos e um abraço a todos.